Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre cursos de formação. Então, meu nome é Bianca. Eu sou presidente do Conselho Técnico da Aliança já desde 2018. Eu sou parte do Conselho da Aliança desde 2016 e associada desde 2012, quando eu concluí a minha primeira formação. Sou praticante desde 1998, fui advogada por alguns anos. Oi, Ju! E agora, em dezembro, eu concluo minha graduação em fisioterapia. Então, essa é a minha apresentação básica, esse papel aí que eu tenho na Aliança. E a gente passou agora em 2020 por algumas alterações grandes no nosso regimento, no nosso estatuto social, e isso acabou vindo com o tempo, observando quais eram as necessidades de uma adaptação dos programas de formação à realidade atual. Então, a Aliança ela se construiu com bases muito sólidas. Então, a fundação da Aliança ela é muito sólida, é uma associação muito séria, tem uma história muito bonita, com nomes muito representativos do yoga no Brasil. Mas, naturalmente, com o tempo, essa questão de credenciamento e avaliação de cursos de formação foi ficando um pouco defasado, natural. Então, foram anos conversando, observando. Então, nesse papel lá no Conselho Técnico, eu fui percebendo algumas falhas nos cursos de formação, algumas reclamações, e a gente vai juntando aqui e ali outros questionamentos, e a gente então percebeu, isso já era de conhecimento do Conselho há algum tempo, de que precisávamos dar uma atualizada nas questões, então a gente conseguiu concluir isso este ano, tá? Então, hoje a gente vai tentar tratar aqui de como você, que já é um praticante, que agora está sentindo essa necessidade de se profissionalizar, como você pode escolher uma formação com segurança, o que você deve observar, tá? E para começar, então, eu gostaria de trazer o que foi alterado no novo regimento. E eu gostaria que vocês entendessem o seguinte, isso é tudo muito novo ainda. Então, os cursos de formação que são credenciados conosco já há algum tempo, eles estão tendo um tempo de se adequar a essas novas exigências, tá? Então, uma grande novidade é que a gente incluiu curso de formação de 300 horas, que não tínhamos antes. Antes, a gente só possuía o curso de formação de instrutor padrão 200 horas e padrão 500 horas, tá? Hoje temos mais um padrão, que é o de 300. Este padrão de 300 horas, ele deve ser continuação do de 200, tá? Se der tempo eu explico isso um pouquinho melhor, né? Porque esse que eu digo de adaptação é uma questão que a gente vai precisar tratar com os nossos professores que possuem cursos de formação credenciados, porque o programa ele deve ser mais profundo. As disciplinas elas são iguais, mas o programa ele deve ser mais profundo do que um curso de formação 200 para fazer sentido ser continuação, tá? Isso porque pelo padrão que a gente acaba tendo de instrutor que fazem essas formações. Então, vai ter o padrão 200 horas experiente, 300 e 500, tá? Mas isso a gente vai deixar para uma outra live. Hoje a gente vai se ater, então, a você que quer fazer a primeira formação de 200 horas, tá bom? A gente pode tratar um pouquinho da de 500 depois. Então, o que é importante? Algumas perguntas que você deve fazer
antes de se matricular em alguma formação. E aqui a gente vai tratar numa situação normal, ideal, e tentar transitar entre o que está sendo possível para esse momento de restrições impostas pela pandemia, tá? Então, primeira coisa, você saber dessa formação que te chamou a atenção, né? As exigências que essa formação faz a quem se inscreve, tá? É muito mais fácil, lógico, quem já é praticante há algum tempo, de repente você pode até mesmo praticar com um professor que tem um curso de formação. Isso facilita muito o processo, porque se você já conhece, a tendência é que você escolha fazer a sua formação com ele, tá? Mas a gente tem diversos aspectos, diversas situações aqui em que a gente visualiza a intenção de uma pessoa fazer uma formação. Então a gente vai tentar abordar um pouquinho de todas as possibilidades. A pessoa que mora num local onde ela não tem aula de yoga, mas ela estuda sozinha, ela praticou uma vez ou outra, a gente vai chegar lá na opção que essa pessoa vai ter para se inscrever num curso de formação. Ou se não, a pessoa que está mesmo insegura, que o instrutor indica um, indica outro, não tem muita segurança, tá? Então a gente vai começar a pontuar questionamentos para você fazer. Requisitos para você ingressar. Por quê? Porque a aliança ela exige que qualquer pessoa que se inscreva num curso de formação tenha no mínimo 1 ano de prática, tá? E por que isso? Curso de formação, gente, é um curso profissionalizante. Você vai sair apto a dar aulas de yoga. O que acontece se você ingressa nesse curso sem ter conhecimento nenhum? Primeira coisa, você pode atrapalhar o desenvolvimento, o desenrolar desse curso. Então, se a pessoa segue ali a exigência e já tem uma base, já tem um conhecimento prévio da prática, que é coisa que se adquire com a prática, com os anos, com as aulas que você faz, você vai acabar comprometendo. E isso eu digo que é importante para você que já tem essa prática saber se o coordenador desse curso vai fazer essa exigência ou não. Porque se ele não fizer, é importante que você questione, tá? Um curso de formação de 200 horas. A gente tem as exigências de carga horária diária e tudo mais. Então, pensa comigo, 200 horas. Hoje em dia, as pessoas estão conseguindo encaixar essas 200 horas em 9 meses. Agora, pensa comigo. Se você não tem conhecimento nenhum do yoga, se você ouve aqueles nomes em sânscrito e você acha que aquilo é grego, por exemplo, entendeu? Você não tem nenhuma familiaridade com os princípios, muito menos com as posturas, com os ajustes. Você acha mesmo que em 9 meses, com encontros que normalmente são mensais, vai dar para se profissionalizar? Então, assim, a questão aqui não é gerar insegurança em ninguém. Não, é só consciência mesmo. Então, você ter uma prática regular, de repente você variar professores, porque cada professor vai ter alguma coisa diferente para te ensinar. Tudo isso vai ser uma bagagem para que você invista o seu dinheiro de uma forma mais segura. Afinal de contas, um curso de formação bom hoje, e é bom a gente tratar desse assunto de valores, ele vai estar em média de 6 a 8 mil reais. Valor muito abaixo disso, gente, presta atenção, porque assim, 2 mil que você invista sem retorno é dinheiro jogado fora, concorda? Então precisa ter um planejamento e precisa ter essa consciência de que esse investimento é para que você tenha uma nova profissão, tá? Então essa informação é muito importante de você ter. Requisitos para você ingressar. O professor fala, não, mas se você não quiser dar aula, tudo bem. Aí tá, então vamos fazer 2 observações dentro desse requisito. Isso acontece muito, tá?
E pessoas boas, pessoas excelentes, formações excelentes, acabam questionando muito a gente. Ah, mas aquele meu aluno, ele não quer dar aula, ele só quer fazer o curso para aprofundar o conhecimento dele. Pois então, a gente, nesse novo regimento, a gente tem outras opções. A gente tem outras opções de cursos, tá? A Jussara, ela tá falando ali da questão de cursos online e cursos presenciais. Eu vou tratar disso lá no fim, tá, Ju? Eu tô fazendo uma lista aqui de perguntas considerando uma situação normal, né? Considerando a situação normal de curso presencial e tudo mais. Aí lá pra frente a gente vai tratar de online e presencial, diferenças, as concessões que a Aliança fez, tanto no novo regimento quanto neste período específico de pandemia, e a gente vai tratar disso sim, tá? Mas voltando a falar desse requisito, então, de no mínimo 1 ano de prática, e vou falar para vocês, tem informações que exigem 3 anos de prática, porque a gente estipula um mínimo, a gente não dá o máximo. O coordenador da formação dele, que vai considerar o que ele acha importante para um bom desenrolar da formação, a experiência prévia do aluno, para sair de lá profissional, apto a dar aulas com segurança, a não colocar o aluno em nenhum tipo de risco, enfim, isso é muita coisa para aprender, tá? Então é importante ter essa bagagem. Aí tudo bem, voltando a falar, mas meu aluno não quer dar aula, ele quer fazer o meu curso e não quer dar aula. E daí se apresentou diversas opções nessas reuniões que a gente fez das pessoas que gostariam de matricular alunos que não tenham experiência, né? Não, a gente dá um certificado diferenciado, tal, não sei o quê. Ok, a gente não vai ter como impedir isso de acontecer. É uma exigência que dá problema lá na frente. Por exemplo, se você não tem a experiência, faz a formação. Tenta se credenciar com a gente como instrutor. E a gente acaba descobrindo, de uma forma ou de outra, que você não tinha essa experiência anterior, isso dá um probleminha, tá? Isso vai dar lá uma advertência, isso vai atrasar um pouquinho o processo de credenciamento, mas a gente controlar efetivamente cada aluno matriculado, a gente vai até tentar, usando questionários que vão ser adotados daqui para frente. Então, eu vou repetir isso a live inteira. Essas alterações foram feitas agora recentemente, então a gente está adotando, a gente está incluindo tudo isso ainda, buscando realmente fazer isso se tornar efetivo, tá? Bom, vamos ver se eu continuo, se eu consigo terminar o raciocínio ali de 2 problemas específicos sobre você não querer dar aula e fazer um curso de formação. Primeiro, você vai investir uma grana, você vai estar pagando por módulos que são específicos para te ensinar a dar aula. Quer dizer, você vai gastar uma grana assim à toa, entendem? E a outra questão são 2. Eu já falei da questão de você atrapalhar o andamento, de você, não tendo a experiência, atrapalhar o andamento do curso, e você tendo a experiência ser atrapalhado num curso onde não haja essa exigência, tá? Outra questão que vem acho que é isso. Daí quais foram as outras opções que as pessoas deram? Fazer o curso em módulos, e daí vender módulos separadamente. Daí, por exemplo, aquele módulo que é específico de metodologia, a pessoa que não quer dar aula não faz. Olha, é o que eu falei, a gente não tem como impedir, né? A gente orienta. Algumas coisas a gente até tem como falar, não, isso não dá pra fazer. Outras a gente orienta, a gente recomenda. Você pagar por módulo separado vai entrar também nessa questão de que você vai estar atrapalhando o desenvolvimento ali da técnica de yoga, por exemplo, tá? Então, primeira pergunta que consideramos muito importante de ser feita antes de você se matricular numa formação. Quais são os requisitos para você se matricular, tá? Muitas formações sérias possuem até um questionáriozinho, pede para você escrever alguma coisa relacionada à tua experiência, mesmo uma coisa mais profunda, assim, né? Para avaliar o teu objetivo, tá bom? Segunda perguntinha
importante, número máximo de alunos por curso, tá? Então, mais uma vez, a gente está tratando aqui de uma situação normal, sem grandes restrições, de aulas presenciais e tudo mais. Num curso de formação, você vai desenvolver uma relação ali de mestre e discípulo bastante intensa com o seu professor, tá? Então, é importante que ele te conheça, é importante que ele identifique as suas qualidades e onde você precisa se aplicar mais. Então, é importante que essa relação vá se tornando, com o passar do tempo do curso, vá se tornando uma relação mais estreita, porque ele é o teu guia ali, ele vai te preparar para que você saia para o mundo como um instrutor, tá? Então, a gente considera 30, 40 alunos por formação um número ok. Muito mais que isso pode comprometer essa relação, tá? Então, às vezes, assim, chega no final do curso, o professor não sabe nem o nome dos alunos, tá? E aí, tudo bem, tem gente que tem dificuldade com o nome mesmo, entendam o que eu tô querendo dizer. Teu professor vai ser teu mestre, tá? E também mais lá no final, que a gente vai tratar um pouquinho mais em relação a isso também. É importante que haja limites nessa relação, mas que seja uma relação muito bem guiada, muito bem determinada. Ele tá te preparando para ser um instrutor, para ter toda a base ali para dar uma aula segura, tá? O ambiente onde vai ser realizado esse curso de formação também eram reclamações que a gente recebia, né? Então, ambientes com pouca higiene, com falta de água. Então é importante que você conheça previamente onde você vai realizar, qual a sala, se é confortável. Aí você identifica isso e você vê se aquilo lá tá bom para você, tá? O espaço e tudo mais, ainda mais hoje em dia com as restrições, né? Carga horária diária. Então isso daí é uma imposição da aliança, né? Para um curso se credenciar, ele não pode oferecer mais de 8 horas de estudo diários. Uma questão de rendimento, né, gente? Acho que todo mundo aqui que estudou sabe que chega uma hora que o cérebro não funciona mais. Então, um bom rendimento a gente considera o máximo de 8 horas diárias, com descontados os intervalos, almoço e tudo mais. Então, isso é importante que você saiba e que o professor te apresente esse planejamento. Aí agora o pessoal do conselho vai rir muito da minha cara na hora que eles assistirem isso, né? A questão de número de professor para formação. Logo quando a gente começou toda essa discussão a respeito dos padrões, da gente precisar dar uma renovada nisso, uma reavaliada, eu ficava, não, porque um curso de formação tem que ter vários professores, porque é importante para a pessoa ter contato com estilos diferentes de dar aula. E daí gente com muito mais experiência que eu falava assim, não, eu fiz minha formação com um professor só e foi excelente, tarará. E eu lá, não pode, tem que ter mais de um professor e piriri. E daí tá. E daí comecei nesse trabalho de avaliar, de estar no conselho técnico, de a gente receber as reclamações e eu fui observando. O que acontece? Hoje em dia eu entendo o que eu defendo, na verdade. Eu defendo, na verdade, essa experiência prévia para você fazer um curso de formação. E eu acho que essa experiência prévia, sendo possível você fazer aula com mais de um professor, vai te enriquecer muito, vai te expandir muito, porque eu tenho mais de 20 anos de prática, até hoje, quando eu faço aula com um professor diferente, eu aprendo alguma coisa. Seja alguma coisa que eu não deva fazer, ou seja alguma inspiração, sempre a gente aprende, tá? Só que um curso de formação, vejam bem, eu não sou especialista em educação, eu sou especialista em ser aluna, né? Já fiz minha segunda graduação, já fiz pós. O processo de aprendizado, ele deve percorrer um caminho,
Então você primeiro precisa aprender uma coisa para depois passar para outra, enfim, é um processo. Se eu tenho muitos professores de uma mesma disciplina, por exemplo, e esses professores eles falam coisas que não tem a ver. Eu passo por isso na faculdade. Então, assim, um professor de um semestre fala que os parâmetros para a gente analisar a gasometria do paciente são X. Aí o professor desse semestre fala diferente. Então, isso nos confunde. E daí pensa, se você tem muitos professores, né? Porque isso às vezes faz parte, gente, da propaganda, que a gente vai falar com mais calma lá pra frente. Às vezes a pessoa divulga uma formação, coloca nomes de vários professores, bacaninhas, piriri, pororó, 12 professores num curso de formação. E daí vai tudo meio que na criatividade, no improviso e tudo mais, e essa formação acaba ficando muito comprometida, né? A qualidade dela. Então, assim, pra gente seguir nesse processo de aprendizado, é bom que a gente vá tendo a mesma disciplina com o mesmo professor. Então, assim, já vejo, Rô. Então, assim, eu não tô falando aqui, né, que uma formação deva ter só um professor. Eu até acho, assim, para você, por exemplo, aprender a vocalizar os mantras, então você vai ter aula de sânscrito. Se você puder ter aula de sânscrito com alguém que é proficiente na língua, maravilha, né? Aí você vai ter anatomia. Então, assim, hoje em dia, né, gente, posturas diferentes, aumento da expectativa de vida e cirurgias e tudo mais, tudo isso acabou aumentando um pouco essas questões das patologias que a gente acaba aprendendo dentro da anatomia. E os cuidados, as precauções. Então, de repente, a gente ter aula com alguém que é especialista nessa área é legal também. Agora, o que pode comprometer é isso. Você tem alguns tópicos lançados ali, né? E professores diferentes. E daí, dentro da anatomia, por exemplo, de repente você ouve um professor seu falar assim: quem tem hérnia lombar não pode fazer flexão com a coluna. Aí o outro vem e fala assim: quem tem hérnia não pode fazer extensão. Aí você fica, e daí, né? Porque esse, especificamente, foi um assunto que foi muito discutido e hoje em dia a conclusão é outra, tá? Então, é só um exemplo que eu tô dando aqui que pode ser um prejuízo para a tua formação, pode te deixar inseguro. E a gente quer fazer formação pra gente ter segurança para dar aula, certo? Deixa eu ver a pergunta da rua aqui, senão vai ficar muito lá para baixo. Opa! Professor, para curso de formação, todos trancos aqui. Ah, sim. Essa questão é o seguinte, tem um mínimo, né? Então, assim, para a gente tentar solucionar esse problema, que essa questão do número, né, de professores, ficou estipulado assim, que num curso de formação de 200 horas, por exemplo, 140 horas sejam exclusivas de um professor, do professor que registrar o curso de formação, tá? Outras 60 horas, aí ele pode delegar a outro professor, tá? Também vai ter algumas exigências ali. E tudo isso ainda a gente tá nesse processo de essas exigências em relação aos outros professores, a gente tá no processo de adaptação e dando um tempinho para que as formações se regularizem certinho, tá? Então, e foi muito interessante que, assim, o tempo me fez enxergar perfeitamente como um número muito grande de professores numa formação pode ser prejudicial, tá? Então, isso tá aqui no regimento, essa questão do mínimo que eles devem ter, todos os professores de um curso devem ser registrados na aliança, 140 horas num curso de 200, tá? Cada padrão vai variar essa carga horária mínima de exigência que o professor tenha 500 horas. Aí, existe assim, por exemplo, igual eu falei a questão da anatomia. De repente é um professor de yoga e fisioterapeuta ou educador físico que seja, e ele não está registrado na aliança ainda, então a gente pode abrir uma concessão, tá?
Tem esse mínimo, eu não sei de cabeça não, tem que achar aqui, ó. São 140 horas, aqui, ó, tá facinho. 140 horas por instrutores sênior, né, que é o que a gente determinou para tirar o termo professor do regimento. Questão de formalidade. Aí os outros não precisam ter essa obrigatoriedade. Exatamente, então a Rosane tá falando aqui, a gente acha que quanto mais melhor. Eu achava exatamente isso. Só que hoje em dia, depois de observar as reclamações que a gente começou a receber e a instabilidade que um curso com muitos professores acaba gerando, acaba ficando assim, porque imprevistos acontecem. Então pensa, se você envolve muita gente nesse compromisso, uma vez por mês, daí tem curso que divulga assim, não, professores do Brasil inteiro. Às vezes há um imprevisto, esse professor não consegue cumprir ali com o módulo dele, precisa substituir de última hora, então isso não é legal, tá? Isso não é legal. Agora, ter uma experiência prévia com professores diferentes, isso vai ser incrível, com certeza, mas não dentro da formação, tá? Dentro da formação é importante que seja um número, a gente não delimitou, mas o que a gente delimitou é isso, 140 horas com o professor responsável, instrutor sênior, e as outras 60 podem ser distribuídas, né? E é o que eu falei, o professor ele não é obrigado a dominar tudo, né? Então, de repente, o sânscrito mesmo, a vocalização, que é uma coisa super específica e super importante para você recitar os mantras, de repente ele pode contratar um proficiente na língua, tá? Então, eu tinha reforçado aqui, porque senão, né, gente, pensa só, se você faz uma formação que tem um monte de professor diferente, acaba se tornando mais um conjunto de palestras diferentes, só que aquele processo de aprendizado acaba ficando comprometido, né? A relação mestre-discípulo, tudo isso acaba ficando comprometido, tá? Voltou? Deu um probleminha aqui, acho que voltou. Bom, espero que isso não se repita. Então, o cronograma, gente. A gente teve alguma alteração aí, né? Incorporamos umas disciplinas e outras a gente deu uma melhoradinha. Considerando o curso de formação de 200 horas, então a gente vai ter técnicas de yoga, então que aborda as técnicas de asanas e pranayamas e kriyas e mudras e mantras, e isso deve ter 80 horas. Não se preocupem muito em saber exatamente isso, tá tudo lá no nosso regimento, tá? Vocês têm acesso a isso pelo nosso site. Eu vou citar só o título e dar uma explanadinha. A metodologia e treinamento de ensino de yoga, que é o que eu falei lá no começo. Para uma pessoa que não tem interesse em dar aula, para que ela vai fazer uma formação que vai ter uma disciplina que ela não vai utilizar, entende? O regimento oferece outras opções para quem quer estudar o yoga sem se profissionalizar, tá? Então, considere isso. Filosofia e história do yoga, a terceira disciplina. A anatomia e a fisiologia, que também são essas disciplinas aí que a gente precisou, né? O tempo, essa questão mesmo, essas alterações, patologias, tudo mais, as práticas mais vigorosas, né? Então, assim, até mesmo essa questão de internet e tudo mais, que se
bota um monte de coisa, as pessoas podem se machucar. Então, é muito interessante que essa parte, principalmente para aqueles que vão fazer um curso de formação sem ter uma formação na área da saúde, que foi o meu caso. Quando eu fiz meu curso de formação, eu era professora eu era advogada, né? Então, assim, inclusive, hoje em dia eu tô terminando a fisioterapia, porque na época aquilo, assim, eu era a única professora numa cidade e comecei a receber alunos de tudo, com um monte de patologia, gente que estava operada, que tinha placa no quadril. Daí você fala, meu Deus, eu não quero machucar esse aluno, né? Então é importante você conhecer aí. A questão dos professores, viu, gente? Eu pediria nomes, tá? Então, assim, nessas perguntas aí, não só número de professores. Pede, assim, uma discriminação do nome do professor e a disciplina que ele vai dar, tá bom? Até mesmo porque aí você tem como no decorrer do curso você exigir, né, também que isso se cumpra e tudo mais. E daí, ó, um tema que eu tenho certeza que ele é novo, ele foi meio adaptado, assim, que é o desenvolvimento profissional e ética do yoga. A gente tinha ética antes junto com filosofia. Agora a gente trouxe mais, então, totalmente para te tornar um profissional. Porque, gente, cada vez é mais importante que a gente tenha jogo de cintura para estar dentro de uma sala de aula, né? Então, assim, por que é tão importante você realizar uma formação também que tenha outras pessoas? Porque a gente está a todo momento aprendendo, né? Seja com o nosso colega de formação, com o nosso professor e tudo mais. Essa interação, ela é muito importante, tá? Então, a anamnese, eu até já fiz um vídeo aqui falando só sobre isso, por conta dessa questão das aulas online. É muito importante você conhecer o seu aluno, porque vai ter alguns momentos em que você talvez perceba, esse aluno está precisando de uma ajuda extra, tá? Então você vai ter que ter esse preparo de identificar, de encaminhar esse aluno para um tratamento mais específico. Então, toda essa abordagem, toda essa percepção, isso a gente precisa estar preparado, mas a gente vai adquirindo com o tempo também, né? Com a prática. Então, essa anamnese, porque às vezes os cursos de formação, eles passam a anamnese, assim, uma fichinha assim, nome, dados pessoais, contato de emergência e tal. Só que na prática, eu confesso para vocês, quando eu comecei na aula, eu fazia uma anamnese tão demorada que às vezes a aula experimental virava só a anamnese da pessoa. Porque daí é o momento de você identificar, de repente, assim, essa questão de você saber se a pessoa está em algum tratamento já. E por que é importante isso? Porque assim, a gente vai aprender dentro dessa disciplina também a impor limite na nossa relação com os alunos. Porque a coisa mais comum do mundo é que os alunos nos confundam, né, com algum tipo de psicólogo, alguma coisa. E se a gente não é psicólogo, a gente não pode atuar como né? Mesmo quem é psicólogo precisa encaminhar corretamente. Então, essa questão de limite. Dentro da formação também é importante, você como aluno que vai fazer uma formação, que você tenha um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente se apaixona tanto pelo professor, a gente coloca ele num pedestal e daí a hora que a gente vê, a gente tá agarrado nele, né? Assim. E daí a gente se vê conversando com ele sempre eu, meu pai, minha mãe é o problema da minha vida. Cuidado, tá? Atenção com isso. Limites são importantes nessa relação, né? Então, assim, a prática do yoga, ela estimula que a gente faça uma autoavaliação, para que a gente desenvolva esse autoconhecimento. Do autoconhecimento, a gente vai para o autocontrole. E daí, quando a gente tá com tudo isso meio equilibrado, a gente melhora bem a nossa autoestima, né? Porque nada melhor do que a gente perceber que a gente tem
a gente está aumentando o nosso autocontrole. Então, essa relação com o professor de formação... Então, se algum dia você tomar uma cortada do seu professor de formação, não fique chateado, tá? Eu já tomei, tá? Então, assim, não fique chateado não, que isso é importante. Esse limite é um pouquinho importante. A gente tá ali se aprimorando para estar preparado para lidar com as pessoas, para transmitir uma filosofia que é muito profunda, né? Então a gente vai precisar ter esse conhecimento, tanto físico, para que a gente não machuque fisicamente um aluno, e quanto psicológico. Clássicos, princípios e tudo mais que a gente pode ir colocando em sala de aula, ir colocando durante a prática para que a pessoa faça a própria observação, a própria reflexão a respeito daquilo, tá? Mas cuidar sempre para quando essa relação vai se tornando muito pessoal, tá bom? Aí beleza, você fez essa avaliação, você curtiu, você conversou com o professor, isso é muito importante, tá? O professor tá acessível. Ouvir a voz, viu, gente? Se você ainda não conhece esse professor de formação, porque se você tem a possibilidade, fazer uma aula anterior com o seu professor de formação né? Mas algumas vezes não há essa possibilidade. Pelo menos ouça a voz dele, tá? Isso é importante. E veja a forma como ele te trata ali e tudo mais, como responde as perguntas, se não é muito evasivo. E daí a questão do cronograma. Vejam bem, para credenciar o curso na Aliança, a gente está pedindo um cronograma bem detalhado, que ele representa o planejamento que o professor fez do curso dele, que é fundamental para este processo de aprendizado e para essa profissionalização que a gente pretende obter, certo? Aí, eu não saberia dizer assim, por exemplo, se o professor ele é obrigado a te dar isso numa fase assim que você ainda está apenas de curioso, entende? Então eu precisaria ver ali com o conselho, eu não sei se a gente pode obrigar ele a fazer isso. Por quê? Porque é um trabalho que ele desenvolveu ali, e hoje em dia tem pessoas que são mal intencionadas, então de repente a pessoa vai lá só de curiosidade e tal, pega o cronograma do cara e chupinha, entendeu? Copia tudo. Me ocorreu isso agora, então se ele de repente assim, dá uma segurada, lança os tópicos, as datas, os nomes dos professores, tipo, te fornece as informações suficientes para você decidir. Mas esse cronograma detalhado, que é o que a gente exige na Aliança, de repente assim, depois da sua matrícula, entendeu? Depois da sua matrícula ele manda. Então, ó, tal final de semana, de tal hora a tal hora você vai aprender isso com o professor tal. De tal hora a tal hora você... Então, eu acho que, assim, eu considero que se ele deixar para fazer isso só depois da matrícula, liberar esse cronograma detalhado depois da matrícula, acho que tá tudo bem. Acho que é compreensível, tá? Aí, beleza, fez a matrícula, aí você vai ter que prestar atenção no contrato, né? Qual o contrato? Quais são os termos desse contrato? De repente você quer desistir do curso, ele vai te devolver, quanto ele vai te devolver, porque assim, a gente não tem muito como intervir nessa relação de consumo entre vocês. Então, se você realiza um curso que é credenciado pela Aliança, e qual é a vantagem de você fazer isso? É um curso que já foi avaliado, então assim, a gente já mastigou um pouquinho ali para você. Você pode, por iniciativa própria, tirar suas dúvidas específicas, mas essa questão da avaliação, de cronograma e carga horária e professores, tudo isso já foi feito, tá? Então, é uma vantagem que você vai ter aí. E a outra tendo algum problema, que a gente não quer que tenha, mas se de repente acontecer alguma coisa, você pode reclamar com a gente. Se o curso leva o nosso nome, você pode reclamar com a gente, tá? Em relação a essa questão do ensino, dos professores e tudo mais. Quando se tratar de uma relação de consumo muito específica mesmo, aí entra já numa esfera jurídica. Então é importante que antes você identifique. Por exemplo, você não está gostando do curso, você quer sair e a pessoa não vai te devolver a quantia que você queria. Isso está lá no contrato, você não viu, não tem o que fazer.
tá? Então isso daí é individual. Questões que são assim, você pode reclamar com a gente tem todo um processo disciplinar, então assim, a gente adverte, multa, a gente pode fazer essas coisas, tá? Que a gente detesta fazer, mas a gente fez pouco, mas acontece, tá, gente? Acontece. Deixa eu ver que horas são. Ok. Então agora, deixei pro final para não dar tempo de falar muito, porque agora o bicho vai pegar. Agora a questão do online, né? Bom, essa alteração no regimento, ela traz a possibilidade de uma determinada quantidade de horas online, né? Dentro de cada disciplina. O formato desse online, se você vai fazer um curso que oferece isso, é importante que você conheça, tá? A plataforma, é importante que você peça um exemplo, uma aula, é importante que você saiba, assim, como é que funciona, por quê? Bom, agora que a gente está nessa fase de obrigatoriamente muita coisa online, a gente sabe, né, que muita gente não domina as técnicas, tecnologia, e daí não oferece uma plataforma adequada, e a conexão cai. Isso prejudica muito o aprendizado, né? Então, assim, é importante que você tenha uma amostrinha de como vai ser essa coisa online, tá? E daí, outra questão do online. Agora, neste período de pandemia, para os cursos que eram registrados conosco, que participaram das reuniões, né? Então a gente concedeu os 200 horas para que ele seja feito totalmente online, com a seguinte exigência além. O aluno que concluir essa formação agora nesse padrão excepcional de pandemia, de restrições, ele vai precisar apresentar pra gente um vídeo dele dando uma aulinha, dele simulando uma aula, tá? Então, isso daí foi um assunto que realmente, infelizmente, acho que afetou tudo, né? Tudo precisou passar por uma adaptação, concessões e tudo mais, e não foi diferente conosco, não. Mas atualmente a gente já tem conhecimento do pessoal retomando atividade presencial, então a gente segue o plano do normal com a concessão dada. Não, quem ainda optou, meus alunos não querem voltar, mas tudo vai ser avaliado, é uma avaliação um pouquinho diferenciada. E é importante que se diga, a preferência é para esses cursos que já estavam em andamento ou de cursos de formação que já são credenciados conosco há algum tempo, tá? Então, não é que agora curso de formação 100% online está sendo aceito pela Aliança. Não é isso, tá? Isso daí, realmente, para um curso ser credenciado com a Aliança, ele tem vários requisitos. Que para você, essa live é para você que vai fazer o curso de formação, isso não interessa muito. Interessa você saber. Se você opta por um curso credenciado, você já tem uma segurança de que esse curso foi avaliado, tá? E daí, hoje em dia, né? O que mais tem é propaganda de curso de formação em yoga, com vários apelos. Ontem eu tava vendo alguns e, gente, eu juro por Deus, eu falo, nossa, esse curso deve ser muito bom. Porque é propaganda, né? Então, e daí o que acontece? A maioria de vocês já deve ter percebido que, assim, você quer comprar uma geladeira, você digita geladeira no Google e daí vão ser dias e dias que você vai receber, qualquer tela que você abra da internet, você vai receber uma propaganda de geladeira. E isso acontece também com yoga. Então, tem até aquele documentário Netflix que trata disso, né? Os algoritmos e tudo mais, tudo recursos tecnológicos, né? E, lógico, aquele documentário, ele dá uma dramatizada um pouco na situação, nos tratando como meros bonequinhos, meros fantoches. E daí um amigo meu que trabalha na área, ele falou, meu, isso é técnica de venda e tudo mais, utilizando a tecnologia. Então, assim, isso daí, eu acho que dá para comparar com a questão da nossa mente,
né? Então, a gente deve entender que a nossa mente, ela deve ser um instrumento que a gente deve usar para o nosso benefício. E não deixar que a nossa mente nos conduza aí de uma maneira desembestada e descontrolada. Eu acredito que a tecnologia é a mesma coisa. Então, é importante a gente colocar ali razão e emoção, né? Equilibrar um pouquinho, para não se deixar levar. De repente, a gente está ali na internet, aí vem uma propaganda linda de um curso de formação totalmente online, que te garante mundos e fundos, e você fala, isso é um sinal. Isso é um sinal. Não, pode não ser, pode ser só aquela questão do algoritmo mesmo, tá? Então, pondera um pouquinho. Curso de formação 100% online nesses formatos assim de tipo, você recebe um e-book, você recebe uma aula, você não precisa pagar para fazer. Se você quiser fazer isso, você faz sozinho, com o material que está disponível. Tem aulas no YouTube de graça, você pode fazer isso sozinho, tá? Então, não vai dar tempo de falar tudo que eu queria. Mas o lance é assim, para quem não quer se profissionalizar, existem outras opções de cursos que o novo regimento oferece. Para quem quer se profissionalizar e não tem opção de ter esse 1 ano de prática prévia, porque mora num local onde não há curso regular de yoga, o regulamento traz uma opção, que é o curso preparatório para a formação de instrutores, que ele vai substituir esse requisito, né? Ele vai te oferecer essa base importante, tá bom? Então, é uma opção super interessante. Então, fiquem de olho, porque muito em breve, possivelmente, vocês vão começar a receber propagandas desse tipo de curso. Esse período de 2020 e 2021, curso 100% online. Sim, serão avaliados, terão aquela diferenciação que eu falei já no momento em que o aluno for se credenciar, ele deve apresentar pra gente um vídeo simulando uma aula, tá? E assim, é uma situação mesmo que a gente realmente encara como temporária, tá? Porque assim, nada vai substituir a presença, até pela questão que eu falei no início. A gente aprende num curso de formação, tanto com os professores quanto com os nossos colegas. E como a gente pretende sair de um curso de formação apto a entrar numa aula com 15, 20 pessoas e dar uma aula... Oi, Ana Mirella! Tudo bom, meu bem? Como a gente pretende estar preparado para uma situação dessa, para botar o pé numa sala com 15, 20 alunos e dar uma aula e olhar para cada aluno, ter a técnica, ter o preparo de observar, né? Cuidar de todos os olhos em todos os lados. Então, a interação é importante. A gente vai aprender com o nosso colega, a gente vai aprender com as pessoas, tá? Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Então, nesse processo, nessa busca por um curso de formação, faça sua pesquisa considerando esses pontos chaves. Entre em contato com aqueles cursos que mais te interessaram. Cuidado com o conto da sereia, né? De repente você vai lá, você vê esses cursos. Sério, eu vi um curso ontem, um cara bonitão, fazendo uma propaganda, eu falei, Só que tudo online, não tem nem aula ao vivo. E assim, não, você vai sair ótimo. Gente, não dá, tá? Não dá. Aí, de repente, você entra em contato, você ouve lá uma voz de radialista, te garantindo mais mundos e fundos aí que você faz mesmo o curso, né? Então, cuidado. É o teu dinheiro, é um investimento, então barato sai caro nesses casos. Tenha consciência dos valores de uma formação, que eu falei no início, de 6 a 8 mil, em média, tá? Sendo possível, sempre busque por opinião do teu professor, outras pessoas. Aí depois de ter feito toda a sua pesquisa lá, se afasta um pouquinho, reflete, medita. E assim, não deixa que o medo te guie, né? Então, às vezes, assim, eu já vi muita gente que é super tímido, mas a vida toda sonhou em dar aula de yoga e tudo mais. E demorou para tomar a decisão. E, gente,
é uma coisa linda de se ver, né? Então, assim, eu acho que é um dom. Então, assim, quem pode trabalhar com isso é privilegiado, né? Então, assim, lógico que para as pessoas que largar uma carreira e começar e entrar e colocar como profissão só isso, pode ser mais difícil, mas não é impossível, nada é impossível. E, se possível, antes de você entrar numa formação, chama sua irmã, seus amigos, dá uma aulinha para eles, assim. Você que já é praticante, com certeza, você vai ouvindo, você aprende por repetição, né, que fala. Então, você vai ouvindo o teu professor conduzir o Surya Namaskar. Então, tenta você conduzir um Surya Namaskar, né? Lógico, não tô falando para você sair dando aula aí, tô falando para você simular com um parente, com um amigo. Porque pode ser que você se descubra. Pode ser assim que no momento em que você abre e começa a falar as coisas parecidas com o que o teu professor fala no início de uma aula de yoga, pode ser que você sinta uma enxurrada de inspiração e você pense, eu nasci para isso, tá? Então, faça essas experiências, faça uma busca, então equilibra razão e emoção, cuidado com o conto da sereia. Cuidado com mundos e fundos prometidos aí, porque ela tem muita coisa com marketing, uma publicidade excepcional. De verdade, eu olhei ontem e eu falei, não, esse curso deve ser bom. Não é, tá, gente? Não é. Então, assim, cuidado. Ainda tem 9 minutos, eu já viajantei 9 minutos, eu vou falar até o final. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Sim, Rosane, é o que eu falei já. Um curso, uma formação que já esteja credenciada com a gente, ela já passou por uma avaliação rigorosa, né? Então, a equipe que avalia, às vezes, é bem chata. E vai programa, e volta programa, vai programa. Porque, assim, a gente preza, é muito importante a gente prezar pela qualidade. Porque não é porque a pessoa tá nessa área do yoga que ela vai ser 100% íntegra. Então, assim, hoje se utiliza, já vi cada tipo de propaganda. Eu já vi propaganda do tipo assim, tá cansado da sua vida no escritório, mude de profissão e torne-se um instrutor de yoga. Aí agora estão usando a pandemia também para tudo. Porque a galera vai muito precisar de yoga, então, né, vai ser um bom mercado. Então, tudo bem, se você tem esse desejo, mas tem essa consciência de que precisa ter uma base para você se profissionalizar. Qualquer coisa, né? Então, você vai ver graduações, o tempo de uma graduação, o tempo que leva. Então, realmente não dá para você achar que sem uma bagagem, você vai conseguir se profissionalizar em 9, 10 meses, 1 ano e meio que seja, com encontros mensais, né? Por mais que o coordenador fale, não, mas você estuda em casa, não é bem assim. Dá para ficar rico sendo instrutor de yoga? Olha, veja bem, se você tiver um bom marketing, de repente, um pouco de cara de pau, pode ser. Olha, gente, eu acho que essa questão de grana mesmo, quem me dera ter essa resposta. Eu não tô rica ainda não, tá? Então, assim, mas dá pra ser muito feliz, dá pra ser muito realizado, porque não há nada melhor do que a gente, no nosso dia a dia, perceber que a gente tá fazendo diferença na vida das pessoas, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu não sou uma pessoa muito conectada e, assim, no Instagram, e assim, até mesmo porque me tirou um pouco do interesse. Antigamente, eu acho que isso é interessante falar disso nessa questão de busca. Antigamente, nós buscávamos aquilo que nos interessava, né? Então, bem no comecinho do Instagram, a gente pensava numa hashtag qualquer e daí a gente via quem tinha compartilhado aquilo também. Agora não. Agora nós somos peixinhos no oceano com milhares de anzóis querendo nos pegar. É isso que eu digo da questão do tal do algoritmo, né, da internet. Então a gente pensou, tem gente que fala, né, que tem acontecido isso, que os celulares ouvem o que a gente fala e daí começam a mandar propaganda pra gente. Eu não duvido de nada. Eu só sei que, assim, acaba tirando um pouquinho
da coisa bonita dessa busca que a gente faz. Por isso que é bom desligar tudo um pouquinho, pensar, meditar, porque senão a gente vai conforme a maré. E daí que eu acho que a gente tem que aplicar exatamente essa questão, como funciona a gente controlar a nossa mente e usar os recursos que a nossa mente é capaz de nos oferecer para o nosso benefício, fazer a mesma coisa com a tecnologia, tá? Ser mais esperto que ela, tá? Não deixar ela te comandar. Então, quem já assistiu ou quem pretende assistir esse coisa no Netflix, esse documentário, não lembro o nome agora, não sei o que, nas redes, vai ver ali que eles pintam como se a gente hoje em dia tivesse totalmente incapaz de decidir, né? Todas as decisões são empurradas. Eles não deixam de ter razão por um lado, sim. Todo esse trabalho da tecnologia, da inteligência artificial, talvez seja justamente para nos impedir de caminhar com as próprias pernas ou de nos conduzir, nos guiar para o que eles querem, pelo que eles pretendem vender e tudo mais. Mas nós temos o poder de escolha, né? A gente não pode esquecer disso, tá? Então, assim, é a mesma coisa. Quando a gente percebe a nossa mente e a gente perdendo o controle e tudo mais, para. Yoga tá aí para isso. Yoga tá aí para ensinar a gente a ser observador da própria mente, interpretar os sentimentos, controlar, né? É o tripé. O tripé ali, a gente desenvolve o autocontrole, o autoconhecimento, a gente desenvolve o autoconhecimento, a partir do autoconhecimento desenvolve o autocontrole e ganha autoestima. E aí a gente se mantém um pouquinho mais de boa, tá? Então fazer essas escolhas aí realmente exigem um certo cuidado com as propagandas, com as promessas. Sempre procurar por indicações, se possível, e confiar na intuição, tá? Então, pra gente ouvir a nossa intuição, um pouquinho de reflexão, um pouquinho de silêncio faz muito bem. Certo, gente? Essa live vai ficar gravada. Se alguém tiver alguma pergunta depois, pode mandar inbox. E conheçam o novo regimento da Aliança, disponível no nosso site. O site tá aí na link, vocês vão entrar ali no... A Aliança. Quem somos, finalidades, visão e missão, estatuto e regimento. Teve uma alteraçãozinha que a gente fez de erro de digitação que ainda não está disponível, mas não vai comprometer a tua compreensão do conteúdo, tá? E daí ali, além dos cursos de formação, não deu tempo de falar da questão do curso de 500 horas, vocês me desculpem, tá? Mas ali tem também o padrão de instrutor. E eu falei que eu ia falar até o final, falei, acabou já. Gente, muito obrigada, um ótimo resto de sábado para vocês, final de semana, e estamos à disposição. Namastê!